Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à coletiva de imprensa do Banco Central para detalhar as estatísticas fiscais. Estamos aqui com o Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central. O Fernando vai fazer uma abertura, uma apresentação, e depois seguiremos para as perguntas. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ivone. Bom dia a todos. Vamos então começar a entrevista coletiva para a divulgação dos resultados das estatísticas fiscais para o mês de fevereiro. Em fevereiro, como vocês podem ver na tabela 1, o setor público consolidado foi deficitário em termos primários, ou seja, registrou um déficit primário de 26,5 bilhões de reais. E na comparação usual, na comparação com fevereiro de 2022, em fevereiro de 2022 houve um superávit primário de 3,5 bilhões. Portanto, a variação do resultado de fevereiro de 2022 para fevereiro de 2023 passou de um superávit primário de 3,5 bilhões para um déficit primário de 26,5 bilhões de reais, ou seja, uma alteração no resultado, uma piora no resultado de 29,9 bilhões. Este resultado primário do setor público consolidado, que foi um déficit de 26,5 bilhões de reais, ele constitui o maior resultado da série histórica para meses de fevereiro, desde o início da série histórica, né? A gente busca sempre analisar os mesmos meses, né, de cada ano, porque as estatísticas fiscais de resultado primário ela tem uma sazonalidade muito bem definida, né? Então, comparando os mesmos meses ao longo dos anos, a gente evita esse componente sazonal. Dessa forma, considerando apenas os meses de fevereiro, o resultado primário do setor público consolidado neste mês foi o pior da série histórica do Banco Central. Considerando os valores nominais, né, o segundo maior déficit primário dessa série ocorreu em fevereiro de 2017. Lembrando que só estou considerando aqui os meses de fevereiro. Em fevereiro de 2017 foi 23,5 bilhões. Quando a gente considera esse mesmo resultado do setor público consolidado num espaço de tempo maior, nos últimos 12 meses, essa informação está na tabela 3, o acumulado em 12 meses até fevereiro do setor público consolidado tem um superávit primário de 93,2 bilhões de reais, o que equivale a 0,93% do PIB, e na comparação com o mês anterior, houve uma redução de 0,31 ponto percentual do PIB na comparação dos 12 meses até fevereiro com os 12 meses encerrados em janeiro. Então, esse resultado do setor público consolidado nos últimos 12 meses, que foi um superávit primário de 93,2 bilhões, é o menor resultado da série desde dezembro de 2021. Aqui, nesse caso, como nós estamos falando do acumulado de 12 meses, todos os meses do ano, não há que se falar em sazonalidade, então se pode corretamente comparar a série com qualquer outro ponto do tempo, né? Quando a gente passa para o governo central, voltando para a tabela 1, o governo central teve um déficit primário no mês de fevereiro de 39,2 bilhões de reais. Isso se compara, né, no mês de fevereiro de 2022 a um déficit de 19,2 bilhões de reais para o mesmo governo central. Ou seja, teve um aumento, né, de 104,6%, né, no déficit primário nessa comparação entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023, né? Ou seja, o déficit primário dobrou nesse período. Se nós comparamos esse déficit primário de fevereiro de 2023 com a série histórica, considerando, de novo, apenas os meses de fevereiro, também no caso do governo central, esse foi o maior déficit primário da série histórica compilada pelo Banco Central para mês de fevereiro, sendo que o segundo maior também, assim como no setor público consolidado, foi realizado em fevereiro de 2017, quando atingiu 28,8 bilhões, né? Olhando para o governo central, a gente pode mencionar, né, como fatores para esse déficit, né, isso
o Tesouro Nacional já fez ontem na sua coletiva de imprensa com muito mais propriedade, porque o Tesouro Nacional tem para o governo central as informações do balanceamento de receitas e despesas, né? Então, acho que os resultados são bastante similares, tanto na metodologia acima da linha feita pelo Tesouro Nacional, quanto na abaixo da linha feita pelo Banco Central, e as mesmas explicações se aplicam aos dois casos, né? Mas só para destacar dois pontos, que é na própria definição de resultado primário, né, o balanceamento de receitas e despesas do governo, a receita líquida do governo central, em termos reais, na comparação interanual, reduziu-se 16,8%. Né? Uma das explicações para essa redução em percentual mais elevado é que, na base de comparação, em fevereiro de 2022, estão incluídos os recursos, né, dos bônus de assinatura da segunda rodada de cessão onerosa de petróleo vinculada à Bacia de Santos, né? Em valores atualizados, isso explica mais ou menos uns 11, quase 12 bilhões desse total, de um pouco mais de 20 bilhões de redução na receita, explica o percentual elevado. Esse evento estava em fevereiro de 2022, né, não teve nenhuma repetição agora, então isso eleva a base de comparação. No caso da despesa total, também na comparação em valores reais dos meses de fevereiro de 23 com fevereiro de 22, a redução foi de apenas 0,9%. Ou seja, teve uma redução nas receitas e nas despesas. A redução nas despesas foi menor, então, com isso, o resultado primário do governo central nessa comparação se reduziu. Né? Passando para a análise em 12 meses desse resultado do governo central, o resultado do governo central nos últimos 12 meses, aí eu voltei agora para a tabela 3, atingiu 40,2 bilhões de reais de superávit primário, mas assim como no caso do governo do setor público consolidado, esse superávit primário nos 12 meses até fevereiro de 23 é menor do que o ocorrido nos 12 meses até 2022, né? Até fevereiro de 2022. O superávit primário do governo central nessa base de comparação atingiu 58,2 bilhões de reais e se reduziu agora para 40,2 bilhões. Não? Quando a gente passa para a próxima esfera do setor público consolidado, para explicar de uma forma mais abrangente o resultado do mês, nós analisamos os resultados dos governos regionais. Os governos regionais, agora em fevereiro de 2023, eles foram superavitários em 11,8 bilhões de reais, e esse valor se compara com um superávit de 20,2 bilhões em fevereiro de 2022. Ou seja, não obstante os governos regionais, no seu conjunto, né, governos estaduais e governos municipais, tenham tido um resultado primário superavitário, esse resultado primário superavitário, agora em fevereiro de 23, foi menor do que o superávit observado em fevereiro de 22. Dessa forma, a gente pode distribuir essa redução, né, no resultado primário, né, do setor público, tanto com contribuições do governo central, quanto com contribuições dos governos regionais e também do nível das empresas estatais, né? Ou seja, todas essas três esferas que compõem o setor público consolidado no mês de fevereiro de 2003. Fernando? Pessoal, acho que caiu a conexão aqui do Fernando. Vamos esperar um pouquinho, eu vou tentar falar com ele aqui fora da plataforma. Já aproveito e já peço desculpas. Só um momentinho, tá? Eu estou te ouvindo perfeitamente, Ivone. Voltou, parou por um segundo, acho que agora tá normal de novo. Opa, boa tarde. Bom dia, Ivone. Você me escuta? Estou ouvindo agora. É. Podemos retomar. Eu permaneci te escutando até quando você mencionou que eu estava com problema de rede, que você não estava me escutando. É, posso continuar?
Pode continuar. Claro, vou voltar um pouquinho. Tá Vou certo. voltar um pouquinho, não se preocupe. Então, eu vou retomar um pouco a análise dos governos regionais e, enfim, eu não percebi aqui o problema na Constituição, na conexão. Eu estava dizendo que os governos regionais, eles tiveram um superávit primário de 11,8 bilhões em fevereiro de 2023. Isso se compara a um superávit primário de 20,2 bilhões em fevereiro de 2022. Ou seja, mesmo sendo superavitário, o resultado primário dos governos regionais também se reduziu. Dessa forma, se nós olharmos todas as três esferas que compõem o setor público consolidado, tanto no governo central quanto nos governos regionais e nas empresas estatais, houve redução do resultado primário na passagem de fevereiro de 22 para fevereiro de 23. Isso explica, então, a redução no resultado primário do setor público consolidado. Quando a gente, focando o resultado primário dos governos regionais, a gente vê que as suas principais fontes de receita se reduziram nesse período comparativo, tanto as receitas de ICMS, o principal imposto na esfera dos estados, em termos reais se reduziram 8,2%, quanto as transferências regulares da União, elas ficaram praticamente estáveis no período, tiveram uma ligeira redução em termos reais de 0,7%. Então, dessa forma, com as menores receitas auferidas explicam a redução do resultado primário dos governos regionais. Quando nós olhamos nos últimos 12 meses, o superávit primário dos governos regionais atingiu 58,4 bilhões de reais. Esse valor equivale a 0,58% do PIB. E como ele teve essa trajetória de redução, quando nós consideramos esse resultado como percentual do PIB, 0,58%, ele é o menor resultado como percentual do PIB desde janeiro de 2021. Em janeiro de 2021, o resultado atingiu 0,57, foi ligeiramente menor do que esse obtido agora em fevereiro de 23. Bom, com isso, eu apresentei os resultados dos fluxos fiscais primários do período e queria completar essa parte dos fluxos fiscais comentando os resultados dos juros nominais. Os juros nominais são aquela parcela do resultado fiscal que decorre sobre os juros que incidem sobre o estoque da dívida líquida do setor público, Então, tem despesas de juros e também receitas de juros, então, em termos sobre os estoques de ativos. Fernando? Oi, Fernando, parece que você está com algum problema no sinal. Você nos ouve? Retornou? Está me ouvindo, Fernando? Sim, sim, eu estou te ouvindo. Mas a É, sua imagem estava congelada. Acho que tá. parou por uns 30 segundos, por aí, um minuto no máximo. Ok. Bom, eu estou Está aqui falando dos na minha estoques sala. nominais, se eu não me engano. Sim. Isso. Eu estou aqui na minha sala no Banco Central, não sei o que tem de Acontece, problema de conexão. É, tá bom. enfim. É, retomando, retomando o tema em relação aos juros nominais, os juros nominais atingiram 64,2 bilhões de reais em fevereiro de 2023. Isso representou uma elevação, quer a gente compare com fevereiro de 2022, em fevereiro de 2022 a conta de juros atingiu 26 bilhões, quer a gente compare com janeiro de 2023, o mês anterior, que a conta de juros atingiu 52,3 bilhões. Nesse caso dos juros, nós podemos fazer a comparação com qualquer mês da série histórica,
porque os juros nominais são apropriados por competência, ou seja, eles são apropriados diariamente, né, nas estatísticas, então não tem nenhum efeito de sazonalidade, né? Quando a gente compara o resultado de fevereiro de 2023, 64,2 bilhões, com fevereiro de 2022, 26 bilhões, nós vemos um crescimento bastante elevado. E da mesma forma, como eu mencionei, os juros são apropriados diariamente por competência, nós não deveríamos esperar aumentos tão elevados assim na série. Quando eles acontecem, a gente deve olhar o que aconteceu com os swaps cambiais, que ajudam a explicar essas variações maiores. Os swaps cambiais, quando há uma perda para o Banco Central, isso nas estatísticas fiscais é apropriado como uma despesa de juros, e nas receitas fiscais, quando há um ganho para o Banco Central nas operações com swaps, isso é apropriado como receitas de juros. Então, no caso dos swaps, aconteceu o seguinte: em fevereiro de 2022, o Banco Central teve ganho de 28,4 bilhões com swap, ou seja, isso reduz a despesa com juros, tanto que ela se reduziu a 26 bilhões, né? Se a gente for para fazer uma conta contrafactual, somar esses 26 bilhões efetivamente ocorridos ao ganho do swap de 28, nós temos algo como 54,4 bilhões de reais. E agora, em fevereiro de 23, houve uma perda de swaps com 4,6 bilhões. Como eles acrescentam as despesas de juros, se numa comparação contrafactual nós retirássemos esse efeito, nós teríamos uma conta de juros de um pouco menos de 60 bilhões, 59,6, alguma coisa nessa magnitude. Então, teria havido um aumento de fato na conta de juros, excluindo os efeitos de swap, mas algo como de 54 para 59 bilhões, né, que é o resultado de uma tendência nos juros apropriados por competência derivados do aumento da taxa básica de juros nesse período. Quando a gente compara o resultado de fevereiro com o resultado de janeiro, aí também nós temos um crescimento, passa de 52 a 64,2, que no caso dos swaps, em janeiro houve um ganho de 16,1 bilhões, né, que reduziu a despesa de juros, né? Então, nesse caso, excluindo os swaps, nós teríamos algo como 68,4 bilhões de despesa de juros em janeiro, que se compararia com os juros exclusivos, swaps, de por volta de 59,8 bilhões em fevereiro. Nesse caso, sem os swaps, teria havido uma redução de juros de janeiro para fevereiro. Mas a razão para essa redução de juros, excluindo os swaps, é que fevereiro tem 4 dias úteis a menos do que janeiro. Então, como esses juros por competência são apropriados diariamente, né, acaba ficando uma conta maior de janeiro para fevereiro, ou seja, se nós ajustássemos os resultados para os efeitos do swap, que é uma coisa importante para a análise das tendências na conta de juros, e também ajustássemos por dias úteis, basicamente nós teríamos uma estabilidade na conta de juros ou um ligeiro aumento na comparação de janeiro com fevereiro. Se nós passarmos então para a tabela 3 e analisarmos o resultado de juros nos últimos 12 meses, né, a conta de juros nominais acumuladas nos últimos 12 meses atingiu 659,1 bilhões de reais, o que equivale a 6,54% do PIB. Se nós compararmos com os demais resultados na série histórica, esses 6,54% do PIB são o maior valor da série histórica do Banco Central desde julho de 2017. Em julho de 2017, os 12 meses acumulados na conta de juros nominais atingiram 6,64, 664, superiores aos 654 que foram vistos agora. Com isso, o déficit nominal acumulado nesses últimos 12 meses atingiu 5,6% do PIB e manteve, pelo quarto mês consecutivo, uma trajetória de crescimento. Bom, com isso,
nós encerramos os resultados fiscais, dos fluxos fiscais do período, e agora vocês podem passar, se assim desejarem, para a tabela 4, que tem os resultados da dívida líquida do setor público. A dívida líquida do setor público é o conceito mais abrangente de endividamento, né, do setor público no país, considera todo o setor público, né, governo central, governos regionais, empresas estatais, Banco Central, e considera também tanto os ativos quanto os passivos. Nesse caso, a dívida líquida do setor público aumentou meio ponto percentual do PIB no mês de fevereiro, passando de 56,1% do PIB para 56,6%, né, por cento do PIB. Esse aumento, portanto, de meio ponto percentual. Isso acontece apesar da desvalorização cambial de 2,1% no mês, que, como nós podemos ver na tabela 5, que são os fatores condicionantes da dívida líquida e mostram os fatores principais desse aumento no mês, vocês sabem que o governo, o setor público como um todo no Brasil, ele é credor em moeda estrangeira, o que significa que as reservas internacionais e os outros ativos internacionais são maiores do que a dívida externa do setor público. Dessa forma, quando há uma desvalorização cambial, a dívida se reduz, né, porque os ativos são maiores que os passivos e eles expressam uma maior quantidade de reais. Então, na tabela 3, vocês podem ver o ajuste cambial contribuiu para reduzir a dívida em 0,3 ponto por cento do PIB, mas o que prevaleceu no mês de fevereiro, na comparação com o mês anterior, foi o déficit nominal, que nessa tabela 5 está apresentado como a necessidade de financiamento do setor público, que é o déficit nominal, que contribuiu para a elevação de 0,9 ponto percentual do PIB. Né? Com isso, a dívida apresentou um crescimento em relação a janeiro, mas ainda está com um valor menor do que o observado em dezembro de 2022, né? Ou seja, ela fechou, né, o ano passado em 57,1% do PIB, se reduziu um ponto percentual em janeiro para 56,1% do PIB e agora cresceu em fevereiro para 56,6%. Né? Quando a gente fala saindo do conceito líquido para o conceito bruto, a dívida bruta, né, do governo geral, ela obviamente só considera os passivos e a sua abrangência é o governo geral, excluindo o Banco Central e as empresas estatais. Mas também no caso da dívida bruta, houve um aumento no mês para 73% do PIB, né, um aumento também de 0,5 ponto percentual. Em janeiro de 2023, esse valor era de 72,5%. E aqui, também no caso da dívida bruta, um desenho parecido com o que aconteceu com a dívida líquida. No final do ano passado, em dezembro de 22, esse valor era de 72,9% do PIB, se reduziu para 72,5% agora em janeiro e aumentou para 73% do PIB em fevereiro. É um movimento similar, nesse caso, é o maior resultado desde novembro de 2022, que atingiu 74,2% do PIB. Ou seja, esses são os resultados fiscais, né, do mês de fevereiro, tanto dos fluxos, né, primários, juros e o resultado nominal, quanto dos dois principais conceitos de dívida, dívida líquida e dívida bruta. E agora eu devolvo a palavra para a Ivone, para ver as eventuais perguntas que vocês têm. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando. Nós vamos abrir agora para perguntas. Quem tiver alguma pergunta a fazer, eu peço por gentileza, habilite a mãozinha aqui na plataforma, que eu abro o microfone. Importante que vocês se identifiquem com o nome e veículo que representam. Aguardar um minutinho aqui, Fernando. Por enquanto não temos perguntas. Só para ver se alguém vai se habilitar aqui a fazer uma pergunta. Bom, Fernando, não temos pergunta. Acredito que podemos encerrar. Você teria algo a acrescentar? Não, apenas os comentários de sempre, né? Que a qualquer momento
a imprensa pode ficar à vontade de questionar as dúvidas ou pedir esclarecimentos sobre as estatísticas, basta entrar em contato com a assessoria de imprensa, que nós nos esforçaremos para responder o mais rápido possível. E então, queria agradecer a todos a participação nessa sequência de divulgações na segunda-feira, na quarta e hoje. E Acabamos de me receber despedir. uma... Acho que vamos ter uma pergunta agora do Alex. Ah, Volto perfeito. para ele. Bom Oi, dia, Alex, bom desculpa dia. que eu me atrapalhei, achei que eu tivesse levantado a mão, não tinha levantado. Bom dia. A minha pergunta é sobre o aumento dos títulos na carteira do Banco Central. Eu queria checar se isso tem alguma ligação com o pagamento, ou a cobertura pelo Tesouro Nacional do resultado do Banco Central em 2022, ou se foi outro motivo, como uma emissão direta. Tentar entender o que aconteceu aqui. Perfeitamente, Alex. A resposta é não, mas deixa voltar um passo atrás. Deixa voltar um passo atrás. A informação que o Alex pergunta está na tabela 4, na linha 45. Isso, na linha 45, estão falando da dívida do governo central no relacionamento com o Banco Central. Então, tem a dívida mobiliária que está na carteira do Banco Central. Esse montante de dívida que está na carteira do Banco Central atingiu 2,2 trilhões de reais, agora em fevereiro de 2023, e ele teve um ligeiro aumento em relação a janeiro. Né? Para os dados mais detalhados são, em janeiro, 2 trilhões 156 trilhões 182 bilhões. Então, um aumento de algo como Desculpa, Fernando. 6 bilhões. Travou quando você estava falando os 2 trilhões 156, se você puder repetir os valores. Claro, claro, claro. Está me ouvindo bem? Agora sim. Então, vamos lá. Em janeiro de 23, 2 trilhões 156 bilhões era o valor da carteira mobiliária do Banco Central com títulos públicos federais. Esse valor passou para 2 trilhões 182 bilhões em fevereiro de 23, um aumento no mês de 26,6 bilhões. Esse aumento, ele inclui, assim, os fatores que podem causar esse aumento são tanto o acúmulo de juros sobre o estoque dos títulos ou operações, né? Emissões do Tesouro para o Banco Central ou o vencimento desses títulos e a devolução dos títulos para o Tesouro Nacional. Mas a gente abre esse detalhamento entre essas duas parcelas na tabela 7. Na tabela 7, na linha 48, tem lá como se passou. Ela apresenta o estoque inicial em janeiro de 23, que é esse 2,156 bilhões, na coluna C, e depois o valor final de fevereiro de 2023 na coluna L, que são aqueles 2,182 que eu falei. E os dois fatores que tem foram: houve uma pequena emissão de títulos do Tesouro para a carteira do Banco Central, de 8,6 bilhões, e o restante do aumento, os outros 18%, era o acúmulo de juros sobre o estoque dos títulos. Aí a pergunta do Alex é: o Tesouro emitiu porque o Banco Central teve prejuízo e o Tesouro precisa cobrir esse prejuízo, de acordo com a lei que regula o relacionamento entre o Banco Central e o Tesouro Nacional, ou isso foi só uma rolagem corrente, normal? A resposta é que isso foi só uma rolagem corrente, normal. Né? O Banco Central tem um conjunto de títulos na sua carteira que são apropriados a fazer as operações de política monetária. Esses títulos são com esses títulos que o Banco Central faz as suas operações compromissadas, e eles têm diversos perfis, e o tempo vai passando, uma parte deles vai vencendo, e ela é, digamos assim, rolada pelo Tesouro com a emissão de novos títulos com essa característica. Foi isso que aconteceu agora em fevereiro, e não a compensação, digamos assim, do resultado de prejuízo do ano passado. Ivone. Obrigada, Fernando. Sem mais perguntas agora. Acho que podemos Perfeito. encerrar.
Então, tá bom. Já agradecer mais uma vez a todos a presença aqui nessas 3 coletivas de imprensa dessa semana. Desejar uma boa sexta-feira, um bom fim de semana para todos e nos vemos no mês que vem. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando. Obrigada a todos e um ótimo final de semana.